Um espaço liminar é o tempo entre o que foi e o próximo. É um lugar de transição, de espera e de não saber. O espaço liminar é onde toda transformação acontece se aprendermos a esperar e deixar que ela nos forme. A estética conhecida como espaço liminar é um local que é uma transição entre dois outros lugares ou estados de ser. Normalmente eles estão abandonados e muitas vezes vazios. Um shopping de madrugada ou o corredor de uma escola durante as férias, por exemplo. Isso faz com que esse pareça congelado e um pouco inquietante, mas também familiar para nossas mentes. Essas são as descrições dadas pelo r/Liminal Space e o Aesthetic Wiki para os espaços liminares, um conceito que dominou bastante a internet e até que hoje continua muito popular, principalmente por conta do quão interessante eles são, já que só de olhar para eles já nos causam vários sentimentos que variam de nostálgicos, assustadores e melancólicos. E nada melhor do que juntar os espaços liminares com outra coisa popular na internet, icebergs. No caso, esse é o iceberg dos espaços liminares e ele foi feito por True Lights e várias outras pessoas que deram sugestões lá no site icebergcharts.com. E o link do iceberg e seu criador, ou melhor, criadores, está na descrição. Com isso tudo explicado, vamos começar o vídeo de verdade. As Backrooms. Nada melhor do que começar com um tópico que iniciou tudo isso. No 4chan foi postado essa imagem com a seguinte descrição: se você não for cuidadoso e clipar fora da realidade em um lugar errado, você pode acabar parando nas Backrooms, onde não tem nada a não ser o cheiro de carpete velho, paredes e teto amarelo e o som infernal das lâmpadas, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas, que dão mais ou menos 1,5 trilhão de quilômetros quadrados de salas vazias sem saídas. Deus te acuda caso você escute algo rondando por esse lugar perto de você, porque pode ter certeza que ela te escutou. Isso é um conceito simples, mas ao mesmo tempo genial, já que ela te dá as informações necessárias para você entender o básico e ao mesmo tempo deixa um espaço para um monte de dúvidas e perguntas. Como que se clipa da realidade? O quão longos são as Backrooms? E o que diabos habita esse lugar para ele ser tão perigoso? E tudo isso e mais um pouco foi sendo respondido e criado em um dos maiores trabalhos colaborativos da internet, que é a comunidade das Backrooms, que criou e documentou várias entidades que habitam as Backrooms, além de facções humanas e outros níveis, algo que chega perto do nível dos SCPs, por exemplo. O Lobby.
É a imagem mais famosa de todas quando se trata de espaço liminar e backrooms. E o bizarro é que apesar das backrooms e os espaços liminares serem muito conhecidos, ninguém consegue dar uma resposta definitiva da origem dessa imagem. Mais interessante ainda é que a primeira vez que essa imagem apareceu na internet não foi no post do 4chan com a descrição das backrooms, e sim nessa postagem em 2018 num board sobre imagens amaldiçoadas. Mas é bem provável que essa imagem seja mais antiga que isso, já que, olhando nos seus metadados, foi descobrido que ela foi tirada usando uma câmera muito usada nos anos 2000, e que talvez ela tenha sido tirada para vender um lugar que provavelmente era um escritório. Mas se for uma foto usada para vender um imóvel, deve ser a foto tirada na maior má vontade do mundo, já que a foto está torta e numa qualidade baixa. Também existe a chance dela ter sido criada usando um Photoshop da vida ou até no Blender ou por algum artista muito talentoso, mas até o presente momento ninguém sabe da origem dessa icônica imagem. Front rooms. Eles são o completo oposto da backrooms, já que ele é o nosso mundo, o lugar onde nós vivemos, e por conta disso ela é paradoxalmente o lugar mais, abre parênteses, seguro das backrooms. Seguro entre aspas, já que existem muitos lugares no nosso mundo que são extremamente perigosos, até mais que muitos levels das backrooms. 154 Freestone Road. Esse é o lugar onde uma das músicas mais importantes da humanidade foi feita. Que música é essa, você me pergunta? Simples, só de olhar para a imagem você provavelmente vai reconhecer. Se por algum motivo você viveu dentro de uma caverna, esse é o lugar onde o cantor Rick Astley cantou a sua música mais famosa de todas, que é o Never Gonna Give You Up, que virou o famoso meme do Ricky Ho. E esse lugar, onde o clipe foi gravado, ainda existe e ele fica na cidade de Londres, no Reino Unido, e o lugar está assim hoje em dia. Anemoia. Essa é uma palavra que significa nostalgia por um tempo que você não viveu. E como a maioria das pessoas que deixaram os espaços liminares populares são de gerações mais novas, e as fotos dos espaços liminares são de épocas que elas não viveram, como casas ou estabelecimentos que existiam nos anos 80 ou 90, faz muitos deles criarem uma nostalgia por essa época e até falarem coisas como "eu nasci na geração errada", por exemplo, por mais idiota que essa frase seja. Anemoiópolis. Esse é um jogo de terror que está sendo desenvolvido por Andrew Kist e vai se passar em uma vizinhança subterrânea que possui tanto lugares agradáveis de se ficar, quanto lugares perturbadores. Por enquanto o jogo ainda está na sua versão beta e pode ser comprado no itch.io por $6. E como vocês podem ver, o jogo tem essa estética extremamente de espaço liminar total. Fliperamas. Os arcades ou fliperamas meio que combam junto com a anemoia em passar a sensação do lugar pertencer a uma época antiga, já que apesar deles tecnicamente ainda existirem, eu mesmo já joguei no arcade quando fui num shopping, eles perderam muito da sua popularidade aqui no ocidente. Até por isso que eles acabam dando essa sensação estranha de estar fora de lugar, sabe? Tipo, tem esse chão liso, um monte de LED, coisa moderna, e no meio de tudo isso tem um fliperama dos anos 90. Sei lá, essa sensação que eu tenho quando vejo essa imagem, eu acho muito esquisita, parece literalmente puxaram isso dos anos 90 e botaram ali. Bliss. Esse é o papel de parede padrão do Windows XP e possivelmente a imagem mais vista do mundo, já que se contarmos as ativações oficiais do sistema, sem contar ativadores e versões piratas, claro, dariam mais ou menos 1 bilhão. A imagem foi tirada pelo fotógrafo Charles O'Rear em 1996 na Califórnia e em 2000 a Microsoft comprou os direitos dela para usar no Windows XP. E contrário do que se fala por aí, essa imagem não teve nenhum tipo de alteração ou manipulação no Photoshop para deixar a imagem mais saturada ou para as nuvens ficarem nessa posição. O Charles simplesmente bateu a foto na hora e no momento certo. E assim como muitas pessoas assistindo esse vídeo, eu tenho bastante nostalgia por essa imagem, já que ela me lembra do computador do meu irmão que tinha o Windows XP e eu usava ele muito para ver vídeo no YouTube lá em 2010 ou para jogar jogos em Flash no Clique Jogos, algo que eu garanto que muita gente assistindo também fazia. Curiosidade é que o lugar em que a foto foi tirada estava assim em 2006 e a foto mais recente desse lugar foi tirada em julho de 2017, o que dá um contraste bem grande comparado à versão mais conhecida e clássica da imagem. Jared Pike. Jared Pike é um designer e artista que criou esses interiores maravilhosos no Blender e eles são surreais, principalmente quando a água está animada e com som. Não dá pra acreditar que foi uma pessoa que fez essa água de tão bonita que ela tá. Fora toda a atmosfera que esse lugar te passa, pra onde que esses buracos e escadas te levam?
O link para o site e redes sociais deles estarão na descrição caso você tenha se interessado. Kane Pixels, de real nome Kane Parsons. Kane Pixel é um youtuber americano, diretor e produtor de efeitos visuais que até janeiro de 2022 era conhecido por fazer animações do anime Shingeki no Kyojin, mas que no dia 7 de janeiro de 2022 ele postou o vídeo The Backrooms Found Footage, que fez muito sucesso e alavancou a carreira dele no YouTube, e até hoje o cara continua lançando esses curtas, um mais incrível que o outro, e eles têm tudo o que você espera que tenha nas Backrooms: o corredor amarelo infinito, as entidades, facções e até coisas originais dele. Provavelmente vocês já conhecem esse canal e os vídeos, então eu não vou me aprofundar muitos neles, já que eles são super conhecidos. Então, caso você ainda não viu os curtas feitos pelo Kane Pixels, o card para o canal dele vai aparecer em cima para vocês conhecerem o canal dele. Liminal Archives. Bem-vindo ao Liminal Archives, o principal banco de dados globais dos locais estranhos e misteriosos que passam a linha entre o real e o irreal. Os arquivistas são as almas corajosas que se aventuram no desconhecido, arriscando a vida para estudar a liminaridade, observar como os espaços liminares operam e coletar todos os dados para trazer de volta e adicionar aos arquivos. Estude os arquivos, aprenda o desconhecido e eventualmente explore-os você mesmo. Essa é a própria descrição dada pelo Liminal Archives, que é um site que mantém arquivados vários espaços liminares diferentes, além de dar uma descrição bem detalhada sobre eles. E eles também mantêm arquivados alguns níveis das Backrooms também. Liminal Space é uma aesthetic. Aesthetic é uma palavra que significa estética em português, e graças à internet foram criadas dezenas de milhares de estéticas diferentes dos mais variados tipos. E as Internet Aesthetics, que é como ficaram conhecidas essas estéticas, mais conhecidas são Vaporwave, que é um estilo musical e artístico que faz uso de referências a coisa dos anos 80 e 90 e faz bastante uso de marcas famosas daquela época, e o Synthwave, que faz bem mais usos daqueles neons dos anos 80 e muito uso de música sintética, tanto que muitas pessoas costumam confundir essas duas estéticas. Com tudo isso explicado, os espaços liminares meio que oficialmente se tornaram uma Internet Aesthetic, tanto que na intro desse vídeo eu citei a Aesthetic Wiki, que é uma wiki dedicada a explicar as mais variadas estéticas da internet, então dá pra dizer com segurança que os Liminal Space são uma Internet Aesthetic. Liminal Space Image Compilations. Graças à popularização das Backrooms e espaços liminares, surgiu na internet vários vídeos de compilação de espaços liminares, e como o próprio nome diz, são vídeos compilando diversos espaços liminares com uma música bem desconfortável na maioria das vezes. E sim, se você prestou atenção no começo do vídeo, você deve ter notado que no início dele teve uma compilação de imagens. Essa é uma ideia que eu peguei do canal gringo Sunflower, que é um dos meus favoritos do YouTube, e eu decidi usar ela aqui no vídeo. E também essa é uma boa hora para deixar claro que eu não vou abordar todos os tópicos do iceberg que aparecem nas compilações. Não é por preguiça, e sim porque muitas das imagens não tem muita coisa que eu possa explicar ou adicionar para o tópico, ou são o nível das Backrooms sem muita coisa interessante. Espaços liminares e fobias. Dois tipos de fobias são as mais comuns de se relacionar aos espaços liminares. Autofobia, que é o medo de ficar sozinho, algo bem fácil de se perceber, já que não existem pessoas nos espaços liminares, e mesiofobia, que é o medo de ficar perdido. E também existem no YouTube vídeos de compilação de imagens relacionadas a fobias, como talassofobia, que é o medo do oceano profundo, e megalofobia, que é o medo de objetos gigantes, que também meio que entra nos espaços liminares, dependendo da imagem. Miak Daled. Esse é um canal do YouTube em que boa parte do seu conteúdo resume em fazer compilação de espaços liminares com alguma música assustadora ou atmosférica, além de focar em fazer vídeos dedicados a fobias ou imagem que nos passam sensações como medo, memórias perdidas ou lugares que nos levam para outra dimensão. E o interessante é que muitos dos vídeos dele foram feitos antes de surgir os espaços liminares e as Backrooms. Se o conteúdo do canal dele te interessou, um link para o canal vai aparecer em um card agora. Minecraft. Sim, até o maior jogo do mundo não escapou de ter espaços liminares. Sejam eles espaços liminares de verdade, criados por pessoas, ou só a estranha sensação que é jogar Minecraft sozinho. Eu sou uma pessoa que jogou bastante o jogo com outras pessoas, então eu nunca reparava aí muito nisso. Mas Minecraft, para mim pelo menos, vira um jogo meio esquisito quando você joga sozinho e sem nenhuma música, seja lá do jogo ou outra, porque para pensar. Você tá num mundo gigantesco, maior que muitos planetas
do sistema solar e o mundo tá cheio de vilas, restos de possíveis civilizações antigas, seres perigosos e cavernas que podem ser responsáveis por criar uma atmosfera sinistra e claustrofóbica, principalmente por conta dos sons aleatórios que podem tocar nela. Isso que eu não tô nem falando do jogo nas suas versões betas e alfas, que tem um tópico só para elas. Juntando tudo isso, Minecraft, para mim, vira um jogo quase paranoico. Você anda sem música num lugar gigante com praticamente nenhum ser humano habitando esse mundo, e o que tem essa exata mesma descrição? Um espaço liminar. Sanatório Ingul. Essa imagem provavelmente foi a primeira imagem de espaço liminar que eu vi, ou pelo menos a primeira que eu lembro, e por muito tempo eu pensei que esse lugar não existia e que ele era alguma imagem criada por algum artista plástico, um arquiteto, sei lá. Mas para minha surpresa, esse lugar realmente existe e ele se chama Sanatório Ingul. E esse lugar, diferente de outros sanatórios que existem no mundo, foi criado na União Soviética. E eles foram criados pelo governo para que os trabalhadores pudessem ter 1 ou 2 semanas de descanso. E o governo, surpreendentemente, deu bastante liberdade para os arquitetos desenharem quase o que eles quisessem. E com isso surgiu algumas das mais interessantes construções que eu vi. E com o Sanatório Ingul não foi diferente. Tanto que quando você vê fotos desse lugar de dia e com pessoas, o lugar se transforma em outro. Atualmente esse lugar está na Ucrânia e assim como alguns sanatórios feitos pela União Soviética, o lugar acabou se tornando um resort após a dissolução do país em 1991. Shuki e Solar Sands. Esses são 2 youtubers que mais ou menos têm o seu conteúdo relacionado a espaços liminares. Eu digo mais ou menos porque o Shuki sim faz conteúdo relacionado a liminal space, como analisando imagens, reagindo a imagens criadas pela comunidade dele no Discord e até criando suas próprias imagens. Já o Solar Sands até fez 2 vídeos sobre espaços liminares e ajudou bastante na popularização das backrooms /liminal space, mas ele é muito mais conhecido por ter feito um vídeo sobre o Lula Molusco ser um bom artista ou não e por que artes corporativas parecem falsas do que espaços liminares. Super Mario 64 foi o primeiro jogo do Nintendo 64, o primeiro Mario 3D e para muitas pessoas o verdadeiro primeiro jogo 3D. Porque mesmo ele tendo mais de 20 anos, ele continua bem jogável e divertido até hoje. Mas esse jogo, convenhamos, tem algumas coisas meio esquisitas. O fato do jogo ter sido nos primeiros jogos 3D e do 64 faz com que ele tenha muitos lugares e cantos vazios ou com quase nenhum NPC. O castelo da Peach é um ótimo exemplo disso, já que o lugar é enorme e maior que o castelo que a gente vê de fora, e existem poucos Toads andando ou fazendo qualquer coisa nos lugares. Eles inclusive têm esse efeito esquisito de simplesmente desaparecer quando você vai para longe e se materializar quando você chega perto. Mas de longe, o lugar mais esquisito e bizarro do Mario 64 é ela, aquele lugar, Wet Dry World. Para começar, que o tema dele é bem ambíguo. Todas as fases que vieram antes dela tinham um tema bem claro. Bomb Bomb Battlefield é um campo de batalha verde e com uma montanha. Whomp's Fortress é uma fortaleza. Jolly Roger Bay é uma baía. Cool Cool Mountain é uma montanha de gelo. Shifting Sandland é um deserto. Hazy Maze Cave é uma caverna e mina. Todas as fases antes dela têm um tema bem fácil de identificar. Já a Wet Dry World, não. Pelo que eu pesquisei, essa fase é para ser uma espécie de ruína ou uma cidade abandonada, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se ela é isso ou não. E também tem o fato dela ser a fase mais abstrata do jogo, mais até que as fases da Wing Cap e Rainbow Ride, já que ela tem essas plataformas flutuando no nada, objetos e posições meio estranhas, um sistema de aumentar e diminuir a água e também aquela cidade submersa. E a Skybox dela por muito tempo foi um mistério, até descobrirem que ela é uma foto da cidade de Shiban, no Iêmen, e com uma mesquita que veio de Cairo, no Egito. Não é à toa que muitas pessoas dizem que esta fase tem uma aura emocional negativo, já que de longe é a fase mais abstrata do jogo e causa essa sensação de estranheza. The Caretaker. The Caretaker foi um projeto musical criado pelo músico inglês Leland James Kirby, que tinha o objetivo de explorar temas como a memória e sua degradação gradual, nostalgia e melancolia, e por praticamente 20 anos ele continuou abordando esses temas com a Haunted Ballroom Trilogy, que foi o primeiro álbum que ele fez em 1999, e esse projeto foi finalizado em 2019 com o seu álbum mais famoso, Everywhere at the End of Time.
e as músicas desse álbum são muito usadas em compilações de espaços liminares, principalmente a primeira dele, It's Just a Burning Memory, que provavelmente a maioria de vocês já escutaram tanto nas compilações, tanto em memes em geral. The Stanley Parable. Com certeza esse jogo é uma das experiências mais únicas que um ser humano pode ter no mundo dos jogos. O jogo inicialmente foi lançado como mod do Half-Life 2 em 2011, mas em 2013 o jogo foi refeito como um jogo separado e lançado na Steam. E nele nós jogamos com um protagonista que não fala, chamado Stanley, que é mais ou menos guiado pelo narrador do jogo. Mais ou menos, já que em algumas ocasiões você pode tomar uma decisão diferente da que o narrador diz, e dependendo das decisões que você tomar, o jogo te leva a uns dos 19 finais diferentes. E pelo jogo se passar em um escritório e você passar o tempo todo sozinho, torna The Stanley Parable uma excelente fonte de liminal space, sejam os escritórios ou esses locais com escadas que te levam para lugar nenhum. O Show de Truman. Esse filme é um dos casos mais curiosos quando se trata de espaços liminares. Dando um breve resumo sobre o filme para quem não assistiu, nele nós acompanhamos um homem chamado Truman, interpretado pelo Jim Carrey, que viveu a sua vida inteira dentro de um programa de televisão, acreditando que tudo que acontecia era de verdade. Só que conforme o filme vai rolando, Truman começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, principalmente após um holofote cair do nada perto da casa dele e outras coisas que eu não vou revelar para não dar muitos spoilers. E por conta do filme inteiro se passar dentro de um grande cenário de estúdio de TV, muitos lugares desse filme passam muita vibe de espaço liminar, principalmente essa imagem do Truman andando na borda do mundo, que é uma edição dessas três imagens juntas. Blockbuster, locadores de filmes e jogos e lan houses. Blockbuster foi a maior empresa de aluguel de filmes e jogos do mundo e ela conseguiu quase que se tornar parte da cultura americana, assim como o McDonald's e o Burger King. E assim como essas duas empresas, a mesma chegou a se expandir para outras partes do mundo, incluindo o Brasil, onde ela se tornou a maior locadora de filmes e jogos até o ano de 2007, quando as lojas americanas compraram os direitos da Blockbuster no Brasil. Mas apesar de ter feito muito sucesso, ela acabou falindo em 2010, muito pelo sucesso dos serviços de streaming, como a Netflix, por exemplo. E hoje em dia só existe uma última loja aberta no mundo, que fica nos Estados Unidos. E as outras lojas da Blockbuster ou foram demolidas ou estão completamente abandonadas, se tornando um espaço liminar gigantesco. Eu resolvi aproveitar e adicionar as locadoras normais nesse tópico, já que eu ainda peguei um pouco da época das locadoras de filmes, tanto que o meu irmão mais velho chegou a trabalhar em uma em que eu ficava num posto de gasolina da cidade, e quando eu ia visitar ele eu costumava ficar andando por aqueles corredores com as prateleiras cheias de várias capas de filmes, que é uma coisa que as pessoas mais jovens que eu, que tenho 19, provavelmente nunca vão poder experienciar na sua vida. E falando em coisas que as pessoas mais jovens não vão poder experienciar na vida, tinha as locadoras de jogos que existiam bastante nos anos 90 e até 2000, que eu nunca tive contato, mas eu garanto que o pessoal mais velho que está assistindo esse vídeo provavelmente lembra de ter frequentado e passado um bom tempo jogando jogos em consoles que não tinham condições de comprar, como o Nintendo 64, o Dreamcast e até o PlayStation 2, e as lan houses também estão nesse tópico por motivos parecidos com as locadoras de jogos. Eu também nunca frequentei uma lan house, mas garanto que muita gente ia nas lan houses para jogar CS 1.6, GTA Vice City e San Andreas, e até MMOs como WoW, Mu Online, Tibia, RuneScape, Ragnarok e vários outros. E pra mim, toda vez que eu vejo essas fotos e imagens das locadoras de filmes, jogos e lan houses lá dos anos 90 e 2000, elas me passam uma sensação muito forte de espaço liminar, mesmo eu nunca tendo frequentado locadoras de jogos e lan houses.
Quarto do I Feel Fantastic. Eu vou começar com esse tópico do quarto, não tanto pela imagem do quarto e mais pela história desse vídeo do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Se você nunca ouviu falar dele, I Feel Fantastic é um vídeo de terror bem clássico do YouTube que eu acho que existe desde 2008, que mostra essa robô ou androide cantando uma música que é bem esquisita, que eu não vou poder tocar senão eu vou levar um copyright. Até aí, nada demais. O problema é o jeito que ela canta e se mexe, que é todo robótico, travado e esquisito. E até mexe um pouco naquele nosso senso do Vale da Estranheza. Porque se você não sabe, Vale da Estranheza é quando um negócio é quase humano, só que esse quase te incomoda bastante. E esse vídeo todo praticamente cai no Vale da Estranheza. Fora a história que também acompanhava ele, que diziam que o vídeo foi feito por um serial killer e que essa robô teria sido possuída pelas almas das vítimas do serial killer e que agora elas estão cantando para atormentar ele. E toda vez que essas cenas fora da casa, no jardim, aparecem, seria ele mostrando onde que os corpos de suas vítimas foram enterradas. Mas no final das contas, tudo não passa de uma história bem viajada e que no final das contas não é verdadeira, já que essa robô foi feita por uma pessoa que era apaixonada por robôs e até tentou transformar ela numa espécie de celebridade no estilo das Vocaloids como a Hatsune Miku, mas que infelizmente essa pessoa não conseguiu fazer isso. E não intencionalmente acabou criando um dos vídeos de terror mais clássicos e traumatizantes da história do YouTube. Five Nights at Freddy's. Olha, sendo sincero, eu não sei muito o que adicionar para esse tópico, porque, pensando bem, Five Nights at Freddy's é uma franquia de terror, e toda vez que eu vejo esses lugares vazios, eu sinto muito forte a sensação de espaço luminar, mas tipo, dá muito mais a sensação de terror, porque, por exemplo, ver um quarto que era para ter um animatrônico, como a Paretkov, que era para ter o Foxy, vazio, dá muito mais uma sensação de desespero, porque você pensa, meu Deus, o lugar está vazio e eu tenho que abaixar a câmera e fechar a porta, senão eu morro. Então, pra mim, pelo menos, o Five Nights at Freddy's dá a sensação muito forte de espaço luminar. O primeiro jogo principalmente dá essa sensação, o segundo também, o terceiro até que dá bastante, o quarto para mim nem tanto, mas acho que o jogo que mais dá essa sensação de espaço liminar, curiosamente, é o Secret Breach, que foi lançado lá no finalzinho de 2021. E ele dá, pelo menos pra mim, bastante essa sensação de espaço liminar, já que o jogo todo tem essa estética muito forte de anos 80 e boa parte dos lugares daquele jogo são tipo vazios. Garry's Mod. O Gmod é um caso curioso quando se fala de espaços liminares, porque o jogo pode ser extremamente divertido quando você joga com um amigo e enche o jogo de mod, um monte de outras coisas, mas jogar o Garry's Mod sozinho, aí isso é uma experiência completamente diferente, muito por culpa da engine que foi feito o Gmod, que é a Source, que é a mesma que foi usada no Half-Life 2, o CS Source e até o CSGO, se não me engano. E ela tem um jeito bem único de renderizar os lugares, porque eles ficam com as texturas e iluminações muito mais mortas e sombrias. E juntando com o fato dos mapas, principalmente os feitos pela comunidade, serem gigantes, cheios de sons ambientes, como se tivesse povoado, mas na verdade está tudo vazio, causa essa sensação muito estranha de espaço liminar. E o lugar que isso mais acontece é o mapa padrão do Gmod, que é o GM Construct, já que esse lugar tem a fama de ser amaldiçoado, principalmente essa parte que fica todo escuro. Kenopsia. Kenopsia é uma palavra que veio do Dicionário das Tristezas Obscuras, que é um dicionário criado pelo artista John Koenig, e esse dicionário serve para dar significado a emoções que a gente sente, mas não consegue explicar direito. E a Kenopsia significa a atmosfera misteriosa e desamparada de um lugar que normalmente está cheio de gente, mas que agora está abandonado e quieto. Liminal Space Edits. Isso é exatamente o que você está pensando. É a mistura de espaços liminares com edit, que são um tipo de edição bem comum que existe na internet, em que as pessoas fazem normalmente com anime. Eles pegam uma música e pegam cenas do anime, faz uma edit no After Effects para deixar tudo bonitinho, e um dos tipos mais populares que teve recentemente de edit foi com aquela música Little Dark Age. E Liminal Space Edit são basicamente isso. Várias fotos de vários espaços liminares com a música e a edição que tem nas edits.
É bizarro imaginar o quão importante essa foto foi para o Minecraft e mais estranho ainda pensar que já vão fazer 10 anos que o Herobrine surgiu. Creio que essa imagem e o próprio Herobrine dispensem apresentações, já que o Minecraft é um dos maiores jogos do mundo e o Herobrine é a creepypasta mais famosa de Minecraft. E a única coisa interessante que eu posso adicionar nesse tópico é que em setembro de 2020, o Minecraft at Home iniciou um projeto para encontrar a seed do mundo em que a print do Herobrine foi tirada, e no dia 16 de janeiro de 2021, ela foi encontrada, sendo possível visitar o lugar em que essa histórica imagem foi tirada. Pipe Dreams. Esse é o segundo level do terceiro nível das Backrooms e é o último que pode ser acessado clipando da nossa realidade para as Backrooms. O nível consiste em vários corredores escuros, lotados de canos e tubulações, portas trancadas e alguns lugares possuem temperaturas extremamente altas, facilmente superando os 50 graus para cima. O nível também é infame por ser o lugar onde a maioria das entidades mais perigosas habitam, incluindo essa entidade misteriosa da qual não se sabe qual é e muito menos o que aconteceu com a pessoa que tirou a foto. Hotel Mario. Quem diria que um dos piores e mais zoados jogos do bigode estariam nesse iceberg? Para quem não conhece esse infame jogo, Hotel Mario foi um jogo do Mario desenvolvido pela Fantasy Factory e lançado para o console Philips CDI. E o jogo em si não passa de um jogo estilo arcade em que o Mario tem que fechar todas as portas do hotel para passar de fase. Mas o que tornou esse jogo infame não foi isso, e sim suas cutscenes extremamente zoadas e muito mal dubladas, que as tornaram memes imortais por conta de YouTube Poops. Mas deixando isso de lado, os cenários das cutscenes do Hotel Mario são estranhamente vazias, tirando Mario e Luigi, e a maioria dos cenários de fundo das cutscenes são bem mortos e sem vidas, provavelmente pelo quão mal feitos eles são, dando essa estranha sensação de liminaridade num jogo que parece que foi feito no Microsoft Paint. Venha ver meu gato. Essa foto por si só parece não ter nada demais. É só uma construção pichada com a frase venha ver o meu gato. Mas o que torna ela mais interessante é que essa construção era um armazém de armas que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial e que fica no Reino Unido. Mas ninguém descobriu quem que fez essa pichação ou se ela possui algum significado, já que não encontraram nenhum gato lá. Fanfics das Backrooms. Assim como as edits de Liminal Space, fanfics de Backroom são exatamente o que você está pensando. Pessoas que criam suas histórias que se passam nas Backrooms e postam em sites como Spirit Fanfiction. E é só isso, não há nada mais que se adicionar a esse tópico. Hotel Corinthian. Hotel Coritia é um hotel que existe no Sudão, na África, não confundir com um hotel de nome parecido que fica em Portugal. E o estranho desse hotel é que todas as fotos desse lugar no Google e até olhando no Google Maps estão sem nenhuma pessoa. Não tem funcionários e muito menos pessoas hospedadas andando pelo hotel. Algo bizarro, principalmente considerando que esse hotel é uns 5 estrelas. Dashcon.
Dashcon era para ser um grande evento realizado por usuários da rede social Tumblr, mas acabou virando uma grande bagunça envolvendo má administração e corrupção. Não daria para eu contar a história inteira desse evento porque ela é muito grande, mas em resumo, Dashcon era para ser um evento realizado para os usuários do Tumblr e que teriam apresentações e encontros de várias fandoms diferentes que existem naquela plataforma, mas devido à má administração, corrupção, uma suposta demanda abrupta do hotel em que o evento estava acontecendo por um pagamento adiantado em dinheiro pelo uso de suas instalações e convidados famosos sendo forçados a desistir da convenção depois de serem informados pelo hotel que seriam responsáveis pelo pagamento de seus quartos, transformou o que era para ser um grande evento de mais de 7.000 pessoas num grande fracasso. E junto com tudo isso, uma pequena piscina de bolinhas foi colocado em um dos salões e se tornou um meme depois que os organizadores ofereceram aos participantes 1 hora extra no poço, junto com rifas e ingressos para os shows como reembolso por um painel cancelado. E o resultado de tudo foi isso, essa solitária piscina de bolinhas num evento afundado em fracasso. David Lynch. David Lynch é um diretor de filmes muito conhecido por fazer filmes que fazem bastante uso do surrealismo e também por fazer filmes considerados difíceis de entender, no bom e no mau sentido. E graças ao fato de Lynch usar o estilo artístico surrealista, faz com que muitas de suas obras passem a sensação de espaço liminar, como o filme Império dos Sonhos e a sua série Twin Peaks. Gibby era para ser um spin-off focado no personagem de mesmo nome lá da série de iCarly, mas que acabou sendo cancelado abruptamente devido à decisão de fazer um spin-off focado na Sam, que gerou a série Sam e Cat. Mas esse cancelamento da série do Gibby foi feito em um estágio relativamente avançado, já que eles já tinham feito os cenários e até um episódio piloto já estava finalizado. Mas até o presente momento, o episódio piloto de Gibby está perdido. E nesse ano mesmo, um inscrito do canal Quinton Review enviou fotos do episódio piloto, já que a mãe dele trabalhava na série, e sobre os cenários do Gibby, eu não preciso explicar muito porque eles passam essa vibe de espaço liminar, tipo, olha pra isso. Quarto do vídeo, The Greatest Freakout Ever. Esse quarto. É meio bizarro imaginar que já existe uma geração inteira que nunca viu ele, mas caso você faça parte dela, esse quarto é o lugar onde um dos vídeos mais clássicos do YouTube dos anos 2000 aconteceu, que é o The Greatest Freakout Ever, que traduzido ficaria o maior surto de todos os tempos, onde nele, o que parece ser o irmão mais novo, coloca uma câmera escondida no quarto do irmão mais velho, que chega completamente furioso, já que a sua mãe teria cancelado a assinatura do World of Warcraft. Nisso, ele fica fazendo bagunça na cama, berrando e chega a tentar enfiar um controle na bunda. Depois chega o irmão mais novo, pega a câmera e o vídeo termina. Esse vídeo instantaneamente se tornou um viral e eu até lembro de ter visto ele em trechos de programas de televisão. E o mais interessante é que o canal que postou esse vídeo, ele ainda continua ativo e de vez em quando ele faz ou lives jogando alguns jogos e até tentou transformar esse The Greatest Freakout em uma espécie de série, que até tem 44 episódios hoje em dia. Só que tipo, o que o primeiro tinha de genuíno, os novos têm de fake forçado, infelizmente. LSD Dream Emulator. LSD Dream Emulator é um jogo, entre aspas, lançado para o PlayStation 1 em 1998 exclusivamente no Japão e foi criado pela Asmik Ace, uma produtora e distribuidora de filmes e jogos, e o artista Osamu Sato, que é um artista que rejeitava a ideia de jogos e usou o PlayStation como uma forma de exibição de arte contemporânea. E o jogo inteiro foi feito com essa visão do Osamu Sato, usando o diário de sonhos de um artista da Asmik que mantinha por mais ou menos uma década registrado vários sonhos diferentes. Ou seja, temos um jogo, entre aspas, que é um diário de sonhos de um japonês pro PlayStation 1. E dizer que o resultado foi bizarro é pouco. Eu não vou entrar muito nos detalhes desse jogo, já que existem um monte de vídeos no YouTube entrando mais a fundo nele e honestamente daria fácil para fazer um iceberg só desse jogo, mas o que eu quero focar é nos cenários dele, que são bem liminares, como vocês podem ver, e as músicas desse jogo também, que variam de calmas para a coisa mais desconfortável do mundo, e que também são muito usadas em diversas compilações de espaço liminar.
Vista da janela em Lagras. Mais conhecida como a primeira fotografia tirada, ou pelo menos a mais antiga que se tem registro, essa foto foi tirada pelo inventor francês Joseph Niceroff Niepce em 1827. E para vocês terem noção de quão antiga é essa foto, só fazia uns 5 anos que o Brasil ficou independente de Portugal. E essa foto foi tirada na comuna de Saint-Loup-de-Vernis e mostrava boa parte das construções e um pouco das fazendas que tinha em volta. E tirando toda essa história da foto, não há mais o que eu possa adicionar a esse tópico, fora o fato de que ela conseguiu virar no espaço luminar depois de mais de 200 anos de história. Words.com. Words.com é o MMO 3D lançado em 1995 com foco em ser um grande chat online, além de contar com mapas feitos pela comunidade do jogo. Mas digamos que para um jogo dessa magnitude, lançado há mais de 25 anos atrás, ele é bem morto, já que a base de jogadores é minúscula e os mapas são grandes e tem esse visual que lembra muito um jogo de PlayStation 1, mais especificamente o LSD, que eu citei antes. E para piorar tudo ainda, existe um culto liderado por um jogador chamado Nextalist que persegue, assusta e revela informações de novos jogadores. E apesar de muita coisa ser bem exagerada, tipo esse culto que eu acabei de mencionar antes, que na prática eles só estão lá para trollar qualquer pessoa desavisada que aparece, não tem como negar que tudo isso transforma Words.com num grande cemitério virtual, um grande espaço liminar e talvez um dos jogos não intencionalmente mais assustadores de todos os tempos. Snowdin, Rota Genocida. Ok, eu acho que ninguém esperava esse jogo aqui. Undertale é um RPG indie desenvolvido por Toby Fox e foi lançado em 2015 e que fez muito sucesso, se tornando talvez o jogo indie mais famoso de todos os tempos, ficando atrás só do Minecraft. E nele nós controlamos um humano que caiu no subterrâneo, que é habitado por monstros, e nós podemos decidir se iremos matar eles ou pouparmos a vida deles em lutas. Isso leva o jogo a ter 3 rotas diferentes: a neutra, em que você decide se mata ou poupa alguns monstros, pacifista, em que você não mata ninguém e vira amigo de todos os monstros, e a genocida, em que você mata todos os monstros do subterrâneo. E é nessa rota em que o jogo sofre mudanças extremas em várias áreas, como no caso do tópico Snowdin. Snowdin, nas outras rotas, é uma área de gelo relativamente bem populada, onde encontramos bastante NPCs, como a dona da loja, esses monstros perto da árvore de Natal, o Monster Kid, a guarda canina e todo o pessoal do bar do Grilby, e é claro, os 2 esqueletos que moram em Snowdin, Papyrus e Sans Undertale. Mas Snowdin vira um lugar completamente diferente na Rota Genocida, já que é graças ao rastro de poeira que seu personagem deixou para trás, já que os monstros de Undertale viram poeira depois de morrer, caso você não saiba, fez com que Snowdin fosse evacuada, sobrando apenas o Monster Kid, o Sans e o Papyrus que você luta e acaba sendo morto em apenas um hit. E tudo isso é agravado com a música que toca nesse lugar, que pode ser tanto a música But Nobody Can, que está tocando de fundo, ou a rara música de Snowdin na Rota Genocida. Seja qual música que for, Snowdin na Rota Genocida se torna uma cidade abandonada e completamente desolada graças à atrocidade que você, no controle do humano, fez com os pobres monstros de que morreram nas suas mãos.
Labirinto do Absol. Essa imagem foi postada no Reddit e mostra um labirinto com fotos do Pokémon Absol e, segundo a pessoa que postou, essa coisa foi encontrada no celular velho que ela tinha. Parecia a história menos acreditável do mundo, até eu lembrar que aqueles celulares antigos costumavam ter os vídeos mais bizarros do mundo, tipo alguns curtas antigos do mundo canibal, como Havaiana de Pau, Ploft ou algum outro do Mortandela. Então eu até acredito nessa história, principalmente por conta do próximo tópico, que é Windows 3D Maze. Para quem não sabe o que é isso, nas versões mais antigas do Windows, começando no 95 até o Millennium Edition, a Microsoft colocou vários protetores de telas diferentes que tocavam quando você não mexia no computador por um tempo. E um dos mais marcantes era esse do labirinto, que era gerado aleatoriamente, e nele era possível achar um rato, esses poliedros que deixavam o labirinto de cabeça para baixo. Mas outra coisa que tinha no Windows 3D Maze é que o usuário podia modificar as texturas deles. E eu acho que só de falar disso vocês entenderam, não é? Provavelmente o tal do labirinto do Absol não passa de um Windows 3D Maze com as texturas modificadas e o cara tirou uma print e criou essa história de que essa imagem estava num celular velho. Esse eu já expliquei na parte 1 do iceberg dos mitos e lendas dos games, mas em resumo, os funcionários da Microsoft que trabalharam na criação do pacote Office do Windows 95 sentiram que eles não foram creditados de forma correta ou suficiente. Para resolver isso, eles esconderam no Excel um jogo chamado Hall of Tortured Souls, que traduzido ficaria Corredor das Almas Torturadas, e nele tem as fotos e nomes dos desenvolvedores do Office. Eu não preciso explicar muita coisa do porquê esse lugar ser todo esquisito, já que ele parece uma fusão do Doom com o LSD, e essas fotos dos funcionários em baixíssima resolução tornam esse lugar que deveria ser uma homenagem num lugar quase amaldiçoado. Mario Kart Wii. Diferente da maioria das pessoas aqui no Brasil que cresceram jogando PlayStation 2, eu, muito graças ao meu irmão mais velho que comprou um Wii, desbloqueou e colocou um monte de jogos, acabei sendo exposto muito mais aos jogos da Nintendo, principalmente os desse console. E o Mario Kart Wii disparado é o Mario Kart que eu tenho mais nostalgia, seja jogando ele sozinho ou no seu modo multiplayer. Então pra mim dá uma sensação muito forte de nostalgia e até de melancolia ao ver as várias pistas do jogo vazias, sem nenhum corredor, banana ou casco azul atravessando a pista inteira. Parece que 10 anos se passaram e os personagens foram embora desse lugar e agora ele ficou preso nesse limbo. Minecraft Alpha. De todas as fases de desenvolvimento que o Minecraft passou, nenhuma é tão emblemática quanto a época do Alpha, já que foi nessa versão que o jogo começou a ganhar popularidade e também foi nela que surgiu a lenda do Herobrine. E honestamente, faz bastante sentido o Herobrine ter surgido nessa época, já que o Minecraft era um jogo novo, misterioso e até assustador. Eu mesmo fiquei com medo de jogar essa versão, tanto por conta do Herobrine, quanto pela série do Tasercraft Em Busca do Herobrine lá para 2014. E eu acho que a maioria dos veteranos de Minecraft concordam que essa versão do Alpha é bem esquisita, principalmente quando comparada às versões atuais. A grama era mais saturada, não tinha biomas praticamente, a iluminação era toda bugada, não tinha barra de fome nem a possibilidade de correr, e o jogo tinha poucos mobs, fora o fato de que muitas pessoas não tinham um PC bom para jogar, o que faziam elas colocarem um render no mínimo, criando aquela neblina que transformava a experiência desse jogo quase que num jogo de terror. Run for your life. O level ponto de exclamação, mais conhecido como Corra pela Sua Vida, consiste num corredor de 10 km de distância com uma estrutura semelhante de um hospital, portas com 3 metros de altura e placas de saída piscando com 10 metros de distância entre cada uma. Após entrar nesse nível, um alarme vai começar a tocar e com o seu som variando de pessoa para pessoa e várias entidades vão aparecer e perseguir a pessoa. E o objetivo desse nível é escapar dessas entidades o mais rápido possível antes que o pior aconteça. E caso a pessoa aguente a maratona de 10 km, ela irá encontrar uma porta de saída que vai levá-la a um nível aleatório das backrooms. Shrek I Feel Good Animation Test. Para quem não sabe, antes de nós termos o filme do Shrek que temos hoje em dia, ele originalmente teria sido bem diferente. A começar pelo seu design, que era bem mais assustador e próximo ao visual do livro que o Shrek veio. E segundo, que é o principal motivo da mudança do filme, é que o ator que faria o papel de dublar o Shrek, na versão original em inglês, quem faz a voz do Shrek é o Mike Myers, mas originalmente era para ser o Chris Farley, que era um ator que fazia bastante filmes de comédia, sendo talvez o Ninja da Pesada o seu filme mais famoso. Mas infelizmente Farley acabou morrendo de uma overdose pouco tempo antes de finalizar o filme.
E com isso, a DreamWorks contratou o Mike Myers para finalizar o trabalho, mas ele acabou pedindo para a DreamWorks e os roteiristas mudarem o roteiro do filme, já que ele tinha sido feito com o Chris Farley em mente e o Mike não queria finalizar a versão de outra pessoa. E daí saiu o filme e essa versão do Chris Farley se tornou uma lost media parcialmente encontrada, já que algumas coisas como o storyboard da conversa entre o burro e o Shrek dublado pelo Farley vazou em 2015 e agora em 2022 foram encontrados esses pequenos trechos de animação do Shrek com o seu design antigo. E eu não preciso explicar muita coisa, já que tudo é muito escuro e dá essa sensação muito forte de espaço luminar, principalmente até por conta do Shrek, que tem esse design muito mais bizarro. Sonic Schoolhouse. Esse é um jogo educativo do Sonic que foi lançado em 1996 para PC e, segundo o CEO da SEGA na época, o jogo seria um Doom para crianças, algo bem fácil de se notar só pelo visual. E nele são ensinadas 3 matérias diferentes: matemática, leitura e soletragem. E o Sonic se comporta como um professor e nós podemos escolher entre esses animais como um personagem jogável, com destaque especial ao macaco pela sua aparência. O jogo em si é só isso. Um simples jogo educativo dos anos 90 com um personagem famoso feito para vender mais cópias. E ele nem sequer é assustador, ele só é esquisito. Só que o que tornou esse jogo mais conhecido foi um vídeo do youtuber gringo Peter Neither, que fez o jogo parecer muito mais bizarro do que é. Ah, e também o jogo do Baldi's, que apareceu brevemente no Iceberg, já que o seu criador confirmou que o Sonic Schoolhouse foi uma das suas principais inspirações. Algo bem fácil de se perceber, principalmente colocando essas duas imagens lado a lado. O OVNI do McDonald's. Sim, existe um estabelecimento do McDonald's com formato de disco voador e o motivo dele existir é tão curioso quanto o próprio estabelecimento, já que esse McDonald's está localizado na cidade de Roswell, Novo México, nos Estados Unidos. E foi nessa cidade que ocorreu o incidente de Roswell, um dos mais famosos casos envolvendo aparições de alienígenas, quando em 1947 um objeto misterioso caiu próximo a uma fazenda na cidade e o exército rapidamente recuperou esse objeto e falou para a mídia que era um balão meteorológico, e depois nunca mais tocaram nesse assunto, o que levou muitos ufólogos e teoristas da conspiração a suspeitar que aquilo não foi um simples balão e sim uma nave alienígena. E meio que para se aproveitar de todo esse boato e lenda, o McDonald's fez esse estabelecimento com um formato de disco voador, mais ou menos do mesmo jeito que a cidade de Varginha aqui no Brasil tem aquelas estátuas de ET por conta de todo o caso do ET de Varginha. Mas seja o que for, eu só consigo imaginar como seria a reação de uma pessoa desavisada a encontrar essa nave do McDonald's do nada no meio de uma noite.
We Gotta Get SpongeBob Back. Meus amigos ou amigas, eu confesso que eu não tenho muita ideia sobre o que dizer sobre esse tópico, além de vão assistir que vocês vão entender melhor, mas dando o meu melhor, We Gotta Get SpongeBob Back é uma animação feita no YouTube em que o Bob Esponja desapareceu e o Lula Molusco de todas as pessoas fica preocupado e chama todos os amigos do Bob para procurar ele. E é isso, é tudo que eu consigo falar sobre esse tópico. Vão assistir a animação que ela vai estar no card agora. Everyone is Gone, TikTok. Isso era uma conta no TikTok que postava vários vídeos no estilo de ARG e que uma pessoa sozinha, junto com seus animais, sobrevive no mundo que ela acredita ser as Backrooms. E a série de TikToks vai continuando nesse ritmo até que no último episódio ele aparentemente morre e uma mensagem em código Morse é tocada e traduzindo é falado que toda história boa tem que ter um final morto. Eu adoraria entrar um pouco mais a fundo nessa série, mas não sei o que aconteceu, mas parece que tanto a conta do TikTok quanto um vídeo no YouTube que compilava a série inteira sumiram e o único lugar que tem trechos dessa RG é o vídeo do Sunflower, então não tem muito mais o que adicionar desse tópico, fora ele ter virado uma Lost Media. Baphomet Kun. Esse é um canal de YouTube focado em criar vídeos na estética do Dreamcore e suas histórias costumam ser bem simples, mas ser simples não muda o fato da apresentação do vídeo ser bizarra, já que a maioria dos vídeos desse canal, apesar de não ter jumpscare ou algo parecido, sempre te deixam com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. É uma sensação difícil de pôr em palavras e a melhor forma de vocês entenderem é assistindo mesmo. Cartoon Network Era City. Iniciado no dia 14 de junho de 2004 e durando até o dia 2 de abril de 2006 nos Estados Unidos e 1º de janeiro de 2005 até 6 de agosto de 2010 aqui no Brasil e outros países da América Latina, a Era City, como ficou conhecida, foi uma das várias eras que o Cartoon Network teve e é considerada por muitas pessoas como a melhor época do canal, já que foi nela que desenhos como Meninas Superpoderosas, Samurai Jack, Jovens Titãs, Laboratório de Dexter, Coragem com Covarde e vários outros clássicos foram lançados. E para complementar tudo isso, se você tivesse TV a cabo, o que não foi o meu caso, você ainda veria todos os personagens dos desenhos citados vivendo numa cidade, mais especificamente a cidade de Townsville das Meninas Superpoderosas. Por época, deveria ser muito impressionante como eles conseguiram colocar esses personagens numa cidade grande, mas hoje em dia, as cenas dessa cidade, principalmente quando vazias, causam uma estranheza muito grande, já que apesar da cidade ter um design mais cartunesco, por ter vindo de um desenho mesmo, ela era feita de uma forma realista. E é só você tirar os personagens da cena que o lugar e a atmosfera mudam completamente, de uma cidade cheia de vida e personagens para um autêntico espaço liminar. Crinkling Bottom. No Reino Unido, em 1992, um personagem de um show infantil chamado Mr. Blob começou a ganhar muita popularidade, apesar do seu design lembrar um personagem de FNAF. E ele ficou tão conhecido a ponto dele ganhar um álbum de música, brinquedos, um jogo para MS-DOS e até diversos parques de diversões que foram abertos no país. Mas apesar dele ter feito muito sucesso, uma hora a Blob Mania acabou tendo seu fim e junto com ela esses vários parques acabaram falindo e ou foram comprados por outros parques ou foram deixados abandonados. E só de olhar para essas fotos dos parques abandonados dá para entender do porquê ele estar no iceberg. Microsoft Bimbles. Produtos e marcas falsas são coisas bem comuns e eu acredito que a maioria das pessoas aqui já viram ou até compraram algum produto pirata que copiava de forma sem vergonha uma marca famosa. Mas de todas as marcas falsas que poderiam existir no mundo, uma em especial acabou se destacando na internet, que é essa loja no Japão chamada Microsoft Bimbles, que copia do jeito mais sem vergonha possível o nome e a logo da Microsoft. Essa imagem ficou tão popular e conhecida lá fora que num subreddit chamado Crap of Brands, um subreddit dedicado a postar fotos dessas marcas sem vergonhas, a imagem do Microsoft Bimbles foi disparada a imagem mais repostada lá. Só que por muito tempo ninguém soube em que lugar do Japão essa loja ficava. A única coisa que sabiam dela era que ela era uma loja de PCs e peças usadas, e esse mistério ficou no ar por um bom tempo, até que o youtuber gringo Nick Robson, que é o mesmo cara que foi atrás daquele jogo perdido do McDonald's de Nintendo DS, através de uma pesquisa que o levou a um blog
blog pessoal de um japonês, ele conseguiu descobrir a localização do Microsoft Bimbles e foi até o lugar usando o Google Maps VR. E assim está a lendária foto do Microsoft Bimble, que por 20 anos rondou toda a internet e agora está num estado mais liminar do que nunca. O Real Siri Cascudo. Sim, existe um restaurante no mundo com o formato do Siri Cascudo e surpreendentemente ele não fica nos Estados Unidos e sim na Palestina. E olhando por fora ele parece um estabelecimento normal, mas dentro dele parece que você foi transportado para um filme de terror de tão esquisito que o lugar parece por dentro. Tipo, por que um lugar de um desenho animado como o Bob Esponja fica tão cursed desse jeito? Escadaria na igreja de Notre Dame, mais conhecido como o level de número esse que tá na tela, que eu não vou nem tentar pronunciar, e também conhecido como o abre aspas verdadeiro nível final das backrooms, consiste numa série de escadarias gigantes localizadas em vários andares da igreja de Notre Dame na França. E honestamente é só isso que eu posso adicionar a esse tópico. O Mágico Inesquecível. Também conhecido como The Wiz, esse filme é um caso bem interessante na história do cinema, já que ele foi um dos últimos filmes de uma moda do cinema americano chamado Blaxploitation, onde eles pegavam um filme como Drácula, que tinha a maioria do seu elenco composto por atores brancos, e faziam uma versão com atores e temáticas da cultura afro-americana. E com o Mágico Inesquecível não foi diferente, já que aqui eles pegaram o clássico mágico de Oz de 39 e fizeram uma versão mais atual e urbana com atores negros, com foco especial ao Michael Jackson, já que esse foi um dos seus primeiros filmes no cinema. E pelo filme ter uma temática mais urbana, diferente do original, que era mais rural e de interior, ele acaba tendo várias cenas de um cenário vazio e que por algum motivo contrastam muito com as cenas mais fantasiosas do filme, tipo essas cenas do metrô, que parecem realmente um espaço liminar, apesar de virem de um filme mais infantil, como o Mágico, quer dizer, Mágico de Oz não, Mágico Inesquecível. Your Local Bradman /Purgal Liminal. Esse é mais um criador de conteúdo focado em espaços liminares e os seus vídeos têm um estilo parecido com aqueles jogos antigos de aventura point and click para PC, onde a gente acompanha a jornada de um personagem explorando os mais diversos tipos de cenários e encontrando vários seres diferentes. Eu não classificaria o canal dele como perturbador ou algo assim, mas se você gosta bastante desse estilo de jogo /vídeo de horror, eu recomendo dar uma passada nele, já que tem uma espécie de ARG também nos vídeos dele. Vários jogos do Zed Technician. Essa pessoa é um criador de jogos de terror estilo os que você veria no canal do Games Edu, e a maioria dos seus jogos passa uma vibe de espaço liminar, como os corredores escuros de Midnight Made Night, a lanchonete de Beware the Shadow Catcher e o quarto de Amanda The Adventure. Boysvert. Esse é mais um criador de conteúdo, só que dessa vez não é focado em espaços liminares e sim vídeos de terror análogo, que é o mesmo estilo de The Mandela Catalog e Local 58. Eu honestamente não tenho muito a adicionar nesse tópico, já que esse canal é bem conhecido, tanto que o Matt Pat do Game Theory já fez vídeos sobre ele, mas caso você não conheça esse canal e curte o terror análogo, vale a pena dar uma olhada.
14/ponto de interrogação. 14/ponto de interrogação é um misterioso jogo feito no RPG Maker que possui pouquíssimas informações na internet, tanto do próprio jogo quanto de seu criador ou criadora, já que o mesmo é desconhecido. O jogo, ou melhor, jogos, já que são 3 jogos diferentes, consiste em você controlando esse bonequinho que explora diversos quartos diferentes. E só. O gameplay desses jogos é bem simples e se fosse fazer uma comparação, ele seria uma mistura de Humanic com LCD Dream Emulator, só que com menos gameplay ainda. Cuisine como um chefe. Esse é um jogo francês que, traduzido para português, ficaria Cuisine como um chefe, e esse jogo, pelo que eu consegui achar, é um jogo educativo em que você é um aprendiz de um chefe de cozinha que vive num lugar que parece a mistura de um balão de ar quente com um barco galeão, e tem que pegar vários ingredientes diferentes para fazer pratos diferentes. Esse jogo, assim como o 14/ponto de interrogação, é bem obscuro e desconhecido, tanto que eu não encontrei nenhuma gameplay dele, e o mais próximo disso foi um site de jogos abandonware franceses que tinha esse jogo, e eu até tentei instalar ele no meu PC, mas o jogo não rodou por problemas de compatibilidade. Dear Daisy May é uma fanfic que tem no Wattpad, que é um site e aplicativo que permite a criação e compartilhamento de histórias, e nele a gente acompanha a pequena jornada de uma personagem chamada Daisy, que explora um lugar que eu acredito ser as Backrooms. Eu adoraria dar mais detalhes, mas essa história só tem 2 capítulos super curtos, e parece que a criadora da história abandonou, já que a última atualização dela foi no dia 23 de novembro de 2021. Experimental Films. Outro canal dedicado ao conteúdo de espaços liminares, só que com a diferença do seu conteúdo ser de altíssima qualidade. Sério, esse vídeo do Lula Molusco nas Backrooms é uma das coisas mais bem feitas que eu já vi quando se trata de Liminal Space. Até por isso, e mais o fato desse canal postar pouco e ter um foco mais artístico do que simplesmente, abre parênteses, fazer por meme, torna ele bem mais desconhecido do que outros criadores de conteúdo citado no vídeo, tanto que é por isso que ele tá bem abaixo no iceberg. Identidade do level 12. Level 12, apesar do nome, é o 13º level das Backrooms e possui uma característica única que não é compartilhada com nenhuma outra. Qualquer tentativa de gravar ou fotografar uma imagem dela resultará numa imagem branca ou uma estática de TV, e quando você upa para outro dispositivo, a filmagem do level 12 será convertida naquela tela com várias cores e com um som agudo, sem qualquer cor. Não se sabe por que ou como essa mudança ocorre. Qualquer informação incluída em imagens ou dados de imagens, como o nome do arquivo, também é censurada. Felizmente, o level 12 é de longe um dos mais básicos, uma pequena sala bem iluminada e pintada de branco, contendo nada mais que uma mesa e uma cadeira, bem como uma porta trancada. Muitos relatam ter entrado e escapado com sucesso do level, embora o método exato seja desconhecido e raramente lembrado pelos sobreviventes. Pink Morning Cartoon. Esse é mais um caso de Lost Media, já que esse desenho, cujo real nome é TV 8 Kids Fun Festival, se trata de um programa que passou no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 na capital do estado de Ohio, nos Estados Unidos. E por se tratar de uma Lost Media, existe poucas informações sobre ele, como quem animou, quem dublou e o número exato de episódios que teve. E por conta dos pouquíssimos episódios disponíveis na internet terem sido gravados num VHS, acabam dando essa vibe bizarra que só fica pior por conta do áudio. Jimmy sat down on the ground. He says, "Hey, I'm so bored. Let's go ask Grandma what we can do. Hey, Grandma, can we come back in?" Posts do r/Liminal Space com poucos upvotes. Esse deve ser o mais simples desse iceberg. São basicamente qualquer post feito no r/Liminal Space com poucos upvotes, e qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo pode facilmente ir no subreddit e encontrar. redstaircase.org. Esse é um site em que jogamos um literal ARG, onde exploramos uma cidade criada usando imagens clássicas de Liminal Space, e vamos nos aprofundando em vários lugares diferentes, variando de quartos bizarros àqueles lugares com paredes de piscina. Como ele é um jogo de navegador e bem acessível, eu recomendo a todos que estão assistindo esse vídeo e curtem Liminal Space e Backrooms a dar uma chance para ele. Ele até tem, aparentemente, já que eu não vou poder me aprofundar muito por falta de tempo, um ARG, mas para quem se interessou e quer se aprofundar mais, o link vai estar aqui na descrição. Os backgrounds de Roblox Footage Archives. Roblox Footage Archives é um ARG esquecido de Roblox que fala de um lado escondido,
antigo e sombrio do Roblox, onde acompanhamos uma pessoa que gravou uma tela de erro bizarra do Roblox, onde outra pessoa falando em japonês explica para a pessoa que é só um erro normal do jogo. O problema é a frase inicial que diz: por favor, não fale para ninguém de confiança que esse evento aconteceu. Por favor, finja que isso nunca aconteceu. Algo bem suspeito de ser dito, mas o que fez essa RG estar no iceberg não é ela exatamente, e sim os vídeos, que foram gravados com uma webcam muito ruim, já que ela sem querer acaba transformando o quarto de fundo e os cenários do Roblox sem querer num espaço liminar. E se você se interessou por essa RG, eu vou deixar num card na descrição do vídeo um vídeo do Lucas LG, onde ele se aprofunda bem mais dessa RG, Schnell Online. Esse jogo é um dos casos mais misteriosos se tratando de jogos obscuros da internet. Para começo de conversa, a única gameplay desse jogo é essa que você está vendo e só de olhar e escutar os sons passa a impressão de um pesadelo em forma de jogo. Mas o que torna esse game mais sombrio ainda é que, segundo alguns usuários do 4chan, Schnell Online seria um chat 3D lançado na Dark Web e era usado por terroristas e pedófilos. E por um bom tempo eram essas informações que se tinha desse jogo, até que o youtuber gringo Nexpo ter feito um vídeo sobre mistérios em jogos online. E ele, de alguma forma, conseguiu entrar em contato com o suposto criador de Schnell Online, Alvin Wellplants, no Twitter. E o Alvin explicou que Schnell Online foi um jogo criado como uma espécie de homenagem para outros chats 3D como Words.com, mas que o mesmo acabou sendo despovoado em 2017 e nem ele sabia direito o que as pessoas faziam lá, já que o mesmo não entrava muito em contato com os players. E depois de um tempo ele simplesmente abandonou o projeto. Até hoje, mesmo com essa declaração do criador, não se sabe muito do jogo e não foi encontrado nenhum link de download, só sobrando essa gameplay e alguns screenshots. As fotos usadas no iceberg, abre parênteses, sério, de Umbilical Cord Guy. Apesar do nome, o iceberg do Umbilical Cord Guy é qualquer coisa menos um iceberg sério, já que não existe lugar no mundo onde tópicos como 69, a Guerra Quente em oposição à Guerra Fria e SUS seriam considerados algo sério. Mas por algum motivo esse cara resolveu colocar essas imagens no iceberg, de propósito ou não, para ilustrar sabe Deus o que deu na cabeça dele antes dele fazer esse iceberg. Sua casa depois de você se mudar. O Ultimate Espaço Liminar. Esse talvez seja o mais complicado de ilustrar por motivos óbvios, mas eu tenho certeza que todo mundo que já se mudou já sentiu isso. Eu mesmo já me mudei 2 vezes e é sempre uma sensação muito esquisita olhar para lugares como a sala de estar ou seu quarto vazio, sem nenhum móvel e apenas as memórias que você criou nesse lugar. Talvez um dia você volte a morar na casa que você está se mudando, talvez ela vire a nova casa de outras pessoas, ou talvez você nunca mais volte para ela e agora essa casa só vive nas suas memórias. Imagens de espaço liminares perdidas/apagadas. Eu literalmente não sei o que colocar ou falar neste tópico, já que o nome é autoexplicativo. Olhei no Reddit, no Liminal Archives para ver se achava alguma coisa, só para me deparar com nada. Então esse tópico infelizmente vai ficar desse jeito no vídeo por faltas de informações.
Sonhos/pesadelos. Se o tópico da casa depois de se mudar era muito pessoal, imagina esse sobre sonhos e pesadelos. Eu não preciso explicar o que é um sonho e pesadelo por motivos óbvios, mas faz sentido eles serem tópicos nesse iceberg, já que, segundo várias pesquisas, a sua própria casa costuma ser o cenário mais comum de diversos sonhos e pesadelos. Eu mesmo, apesar de não conseguir lembrar quase nada dos meus sonhos e pesadelos, lembro deles ou se passando na minha casa ou próxima dela. Agora, se eles seriam considerados espaços liminares é outra história, já que o pouco que lembro é tão embaralhado que parece algo mais abstrato ao invés de realista. Ou seja, eu não vou poder adicionar muita coisa para esse tópico, mas você que está assistindo esse vídeo, se lembra de algum sonho ou pesadelo em que você estava num espaço liminar ou num lugar que parece um espaço liminar? Memórias falsas. Como o nome diz, as falsas memórias são memórias de eventos em que a pessoa acredita que aconteceu, mas na realidade esse tal evento nunca aconteceu. Essas memórias falsas são bem mais comuns do que se imagina e tanto eu como você que está assistindo esse vídeo já passamos ou acreditávamos em algo que na verdade era uma memória falsa. E eu acredito que boa parte dos espaços liminares passem a sensação de lembrarmos de estar nesse lugar, seja esse estacionamento do shopping, essa quadra de futebol ou esse lugar que acredito ser uma creche. Todos eles puxam alguma coisa dentro do nosso cérebro que nos lembram de estar nesse lugar, mesmo que na realidade nunca sequer chegamos a um lugar parecido. Liminal Archives é um experimento do FBI/governo. Não. Apenas não. MMOs esquecidos. MMOs é uma sigla que significa Massive Multiplayer Online, ou melhor, Multiplayer Online Massivo. Mas o que aconteceria se você retirasse o massivo e os players do jogo? Simples, o que antes eram mapas enormes com vários jogadores fazendo os quests, conversando, batalhando e o que for, viraram lugares abandonados. Exemplos de jogos que estão dessa forma são Worlds.com, que já apareceu no iceberg, e Active Worlds, um MMO 3D social em que os jogadores podiam criar seus personagens e diversos mundos diferentes, mas que hoje em dia é um cemitério virtual onde apenas um player chamado Garrick constantemente joga ele desde que o cara era um adolescente. Outras imagens de espaços liminares de origem desconhecida. Apesar de eu ter explicado a origem de muitas imagens de espaços liminares, eu chuto que a maioria delas tem a sua origem desconhecida. Claro, algumas são uma estação de trem no Japão, esse é um shopping em Washington, nos Estados Unidos, e essa foi criada no Photoshop, mas outras como o quarto com a cabeça do Quagmire e o KC têm a sua origem completamente desconhecida. Diabos, até a imagem do lobby ninguém sabe de onde veio direito. E se ela, que é a imagem mais conhecida de todas, tem a sua origem desconhecida, imagina essas que são mais desconhecidas. Experiências pessoais de espaços liminares não compartilhadas. Para finalizar o iceberg, nada melhor do que esse tópico. Acredito que a maioria das pessoas já passaram ou vão passar por uma experiência de andar em um lugar que parece um espaço liminar, seja na vida real, num jogo, filme, série e o que for. Mas quantas dessas pessoas irão compartilhar e deixar público na internet? Quantos que estão assistindo esse vídeo passaram por essa experiência e não falaram pra ninguém? Confesso que gostaria de finalizar esse vídeo com algum tópico mais profundo, mas até que ele me deu uma ideia interessante. Você que está vendo esse vídeo, passou por alguma experiência parecida com um espaço liminar? Seja um shopping, mercado ou até a sua própria casa? Se sim, conte nos comentários, que eu vou fazer questão de ler a sua história. Enfim, esse vídeo finalmente chegou ao seu final. E eu confesso que ele me deu bem mais trabalho do que eu gostaria de admitir. E foi até que divertido fazer ele, principalmente fazer as compilações e tudo mais. Se você gostou bastante dele, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com algum amigo ou amiga seu que possa gostar do conteúdo. E se inscreva no canal. Eu vou me despedindo por aqui e até breve, eu acho.